Eu fiz atendimento para duas mulheres, né? Um de coaching e um de mentoria. E uma dor em comum que apareceu nelas é a sensação, a dor, né, de não saber se vai ter dinheiro, a entrada de dinheiro correspondente ao montante de contas que elas têm para pagar. Se elas vão precisar mexer na reserva, se elas vão precisar pedir emprestado para alguém, né, o valor para poder cobrir as contas delas desse mês. O que elas têm em comum, essas empreendedoras, né? Elas vieram de um sistema onde todo quinto dia útil do mês, ou enfim, o dia do pagamento, entrava esse dinheiro na conta delas e, com base nessa entrada de dinheiro, elas faziam os pagamentos. E por que elas sentiram isso, esse desconforto agora no início do mês? Porque é onde as contas vencem. Normalmente a gente coloca as contas para vencer dia 8, 9, 10, né? Faz o maior volume, água, luz, telefone, casa, tudo tá vencendo naquele dia. E aí começa a gerar aquele desconforto quando vai chegando perto da data e a gente fica imaginando como estaria a nossa situação. A gente imagina, eu recebi X esse mês, mas eu vou ter que pagar Y, então vai me faltar. Isso fica aqui no imaginário, fica consumindo e vai gerando sentimentos, vai gerando sensações, muitas vezes desagradáveis, que a gente vai não olhando para isso e aquilo vai consumindo, vai tomando uma proporção muito grande. Então, isso foi o que surgiu de comum hoje. O que eu deixei de dicas, né? O que eu conduzi, como é que eu conduzi esse processo com elas? É natural que aconteça isso, principalmente quando a gente sai de um regime CLT, onde a gente tinha aquela recorrência, aquela entrada todo mês, e a gente parte para um empreendedorismo onde a gente não sabe qual vai ser a nossa receita, a menos que a gente tenha um contrato, né, que recorrente, que saiba que todo mês vai entrar aquele valor, mas normalmente as empreendedoras trabalham para aí entrar o dinheiro. Então, como também não está tendo muito serviço agora na pandemia para alguns profissionais autônomos, acaba que não se tem certeza do quanto vai entrar de dinheiro, né? Só que a gente precisa analisar o que eu passei para elas, se essa situação realmente é real ou ela está no nosso imaginário. Em ambos os casos, elas estavam fugindo de fazer um controle, elas fazem o controle em planilha. Elas estavam fugindo de fazer um controle em planilha, de olhar para a planilha com medo de enxergar a situação, com medo de enxergar que iria faltar realmente dinheiro e que iriam ter que mexer na reserva. E isso é natural que a gente sinta, por quê? Porque quem tem reserva normalmente tem o hábito de guardar o dinheiro, de colocar o dinheiro lá. E agora, nesse momento, talvez está tendo que tirar o dinheiro. Então, essa é uma sensação que primeiro a gente pode estar sentindo e que a gente precisa se respeitar, se conscientizar que nesse momento é necessário utilizar a reserva, que a gente fez a reserva para esse fim, para esse objetivo, e tá tudo certo utilizar a reserva nesse momento. E que se você precisar usar ela por mais 2, 3 meses, tá tudo certo, tá tudo ok, mas que daqui 2, 3 meses que você conseguir colocar de novo o dinheiro lá, você começa a fazer de novo a sua reserva. Então, uma das sensações foi essa. E a outra sensação muito presente é que quando a gente tá no modelo CLT, a gente fica muito tempo vinculado a ter aquele salário, a ter a certeza, a ter a segurança de que aquele dinheiro vai entrar na conta lá no quinto dia útil, né? Vai entrar, independente do que aconteça, né? Vai entrar aquele dinheiro na nossa conta. Isso traz uma sensação de segurança. A gente sabe o quanto tem para receber e o quanto vai pagar. Então, a gente precisa observar isso. Se essa sensação ela é real ou ela é imaginária. Conversando com as duas clientes, né, as duas mulheres empreendedoras, o que elas identificaram? Que quando elas fizeram a planilha, quando elas olharam e encararam a realidade, o problema tinha uma proporção muito menor do que aquilo que elas estavam imaginando, do que aquilo que elas estavam sofrendo, tá? Às vezes assim as pessoas chegam a passar dias sofrendo em função de imaginar que contas tem para pagar. Então, a primeira dica, sempre faça as suas anotações, seja no caderno, seja num papel, seja numa planilha, num aplicativo, aonde você se encontrar melhor. Faça as suas anotações para você ter a real noção do seu planejamento, a real noção das suas contas, se você realmente vai precisar mexer na reserva, para que você não fique sofrendo por antecedência, para que você não fique sofrendo por uma situação que talvez nem se confirme, ou se confirme numa proporção muito menor do que
a gente imagina. Então, é extremamente importante fazer as anotações, olhar para as anotações, para saber qual é o cenário que a gente vai estar movimentando, o cenário que a gente está inserido, né, dentro da nossa própria vida financeira. Então, fica a dica, gente, para vocês fazerem o planejamento para não sofrerem por antecipação.